E estamos de volta, galera, para mais uma aula de física. Essa é a aula número 8 de eletrostática. Vamos falar de linhas de força e de superfície equipotencial. Linhas de força, superfície equipotencial. E se você quer aprender física, você está no lugar certo, no canal do tio Theo, tá? E eu sou o professor Theo. Beleza? Bom, galera, então sem mais delongas, bora lá para a aula número 8. Então, como eu já havia dito, a eletrostática, aula 8, linhas de força, superfície equipotenciais. Superfícies equipotenciais. Para a gente entender isso, precisa dar uma passadinha na aula de campo elétrico. Então aqui eu vou fazer uma recapitulação bem rápida sobre campo elétrico, mas vou deixar aqui no final da aula a playlist do campo elétrico para vocês passarem por lá. Se você não entende campo elétrico, nem potencial elétrico, que é exatamente a aula 6, 7, 5, 6 e 7, se você não entende, fica difícil de você acompanhar essa aula. Então vamos lá. Passando aí, fazendo uma revisão bem rapidinha, campo elétrico era o seguinte: dada uma carga positiva, uma carga pontiforme, pontual, a gente viu que no entorno dela existia um campo que permitia que ela interaja com a outra carga à distância, né? Forças aparecem através de contato ou através de campo. Então aí nós temos uma carga, a eletricidade gera campo elétrico, né? As cargas geram um campo elétrico que vai poder permitir que uma carga interaja à distância com a outra. Como é que eu faço para... Qual é o modelo para interpretar este campo elétrico? Tá? Então eu imagino assim, que esse campo elétrico está em todos os pontos do espaço ao redor da carga. Quanto mais distante o campo elétrico é menor, quanto mais próximo da carga o campo elétrico é mais intenso, e o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, dado um ponto P como este que eu coloquei aqui, eu desenho o campo elétrico para uma carga positiva como sendo um campo de afastamento em relação a essa carga. Esse é o campo elétrico E de uma carga positiva. Para esse campo, a gente deu um nome, chamou de campo de afastamento. Campo de afastamento. E se a carga for negativa, aqui está a carga negativa, pegar um ponto do espaço, eu digo que também existe um campo elétrico, só que esse campo elétrico é de aproximação. Dá uma passadinha nas aulas de campo elétrico, se você não lembra disso. Tá? Esse é o campo de aproximação. Beleza? O que nós vamos falar hoje é das linhas de força. Então, dada uma carga positiva, essas linhas de força são linhas que vão me dar uma visão não do campo elétrico em um ponto, como eu acabei de fazer, mas como é o campo elétrico global em torno da carga. Tá? Se a carga é positiva, esse campo é de afastamento e as linhas de força ficam desta maneira. Tá? Você tem que imaginar isso aqui de maneira tridimensional. É como se isso aqui fosse uma esfera, né, cheia de espinho aí apontando para fora. Tá legal? Esse é o campo de uma carga positiva. É a visão global do campo elétrico e que por motivos históricos ficou conhecido como linhas de força, embora isso não é força, é uma visão global do campo elétrico. Se a carga for negativa, tá? Como é que fica as linhas de força? Não é muito diferente, né? Não é muito diferente. Aqui o campo é de afastamento. Se a carga for negativa, o campo é de aproximação. Mas o campo num ponto continua sendo feito do mesmo jeito. Dado um ponto P no espaço, o campo elétrico é de afastamento e eu sei calcular ele. A gente viu a formulinha lá para calcular esse campo elétrico num ponto P do espaço. Tá legal? Se a carga for negativa, como eu acabei de falar, a diferença é que carga negativa tem campo de aproximação, tá? Então esta é uma visão global, estas linhas é o que a gente chama de linhas de força, que me dão uma visão global do campo elétrico, tá? E neste caso eu chamo ele de campo elétrico de aproximação. Então temos o campo elétrico de afastamento, no caso da carga positiva, e o campo elétrico de aproximação, no caso da carga negativa. Beleza? E num ponto P do espaço qualquer, eu vejo o campo elétrico como sendo um campo de aproximação em relação à carga negativa.
Aqui é o campo elétrico no ponto P. Aqui eu estou tendo uma visão global do campo elétrico através das linhas de força. Essas linhas de força têm umas propriedades que a gente vai explorar aqui no decorrer desta aula, tá? Então, continuando aí com as linhas de força. Aqui eu estou mostrando para vocês as linhas de força dadas por duas cargas de mesmo módulo, mesma magnitude, mesma intensidade, só que de sinais opostos. Professor, como é que você pode garantir que essas cargas têm o mesmo módulo, né? Sinais opostos nós estamos vendo. Veja que se eu tivesse dado só as linhas, você seria capaz de definir que essa carga é positiva e essa é negativa. Se não tivesse colocado o sinalzinho de mais e menos aqui, veja que aqui as linhas estão saindo, então gerando um campo de afastamento, tá? Como aqui é a fonte desse campo, e essa carga tem que ser positiva pelo fato do campo ser de afastamento. Aqui as linhas estão chegando, né? Um sorvedouro aí, né? As linhas estão chegando aí. Então essa carga tinha que ser negativa. Essas cargas próximas, os campos delas, desculpa, essas cargas, o campo delas se sobrepõe, gerando um único campo. Veja que não pode ter linhas cruzadas, essas linhas não se cruzam, se sobrepõem e formam um campo só. É um campo só. Tá legal? Então, as linhas de força que aqui estão me dando uma visão global do campo elétrico. E se eu quiser, num ponto P qualquer, professor, saber o campo elétrico, né? Se eu quiser saber o campo elétrico num ponto qualquer, num ponto P qualquer, horas, esse campo elétrico vai ser sempre tangente a essas linhas de força, sempre tangente. Tá aqui. Se eu pego um ponto P, que eu poderia ter pego em qualquer outro lugar do espaço, eu peguei aqui nesse local, eu traço uma reta tangente a esta linha de força, ok? E o campo ele é tangente a ela, apontando na direção de se afastando do positivo, se aproximando do negativo. Esse é o campo elétrico E, tá? Ele é um campo resultante. As linhas de força já é a sobreposição dos campos. E esse campo seria de afastamento em relação à carga positiva, de aproximação em relação à carga negativa. Essa é a resultante do campo. Tá? Essas são duas cargas de sinais opostos. E como é que eu sei que elas têm a mesma magnitude? Porque o número de linhas que saem da carga positiva é o mesmo número de linhas que chega na carga negativa. Tá? Tendo o mesmo número de linhas de força, tem que ter a mesma magnitude. Ok? Mas vamos falar um pouco melhor dessa magnitude. Aqui eu tenho uma situação onde eu tenho o mesmo número de linhas. Só que você percebe uma coisa. Essas linhas, eu desenhei aqui uma superfície, um quadrado aqui, uma superfície S imaginária, onde essas linhas furam essa superfície perpendicularmente a elas. Fura essa superfície perpendicularmente. E as mesmas linhas furam a outra superfície lá, as mesmas linhas, perpendicular a essa superfície também. Essa superfície chamei de S, essa chamei de S'. É fácil notar aqui que a densidade de linhas, densidade superficial, a gente vai aprender leis de Gauss mais para frente e a gente vai entender melhor essa densidade superficial. A densidade superficial de linhas aqui é maior na superfície S' do que na superfície S, tá? Aqui eu tenho as linhas mais espalhadas, aqui as linhas estão mais próximas. O que significa que a distribuição de cargas, que eu não estou vendo as cargas, estou vendo só as linhas, a distribuição de cargas elétricas no espaço que estão gerando essa linha, eu não sei onde estão essas cargas, seja como for, elas estão dando um campo elétrico muito mais intenso nessa região, onde a densidade de linha é maior, do que nessa região, onde a densidade de linha é menor. Tá? Então eu posso ver a magnitude do campo pela densidade de linhas. Tá legal? Quando as linhas se afastam de cargas positivas e se aproximam das cargas negativas. E a densidade de linhas me dá a magnitude, o módulo desse campo elétrico. Tá?
o que eu chamo de densidade de linhas de campo, nada mais é do que o número de linhas por unidade de área, né? Número de linhas por unidade de área. Estou escrevendo aqui para vocês, densidade de linhas, número de linhas por área. Veja que aonde a área é menor, S', a área é menor, tá? Vai me dar uma densidade maior de linhas, ok? Tranquilo? Mesmo número de linhas, se eu dividir por um número menor, eu tenho uma resposta maior. Então as linhas de força, né, a densidade dessas linhas me mostram a magnitude do campo elétrico. Tranquilo? Ainda nas linhas de força, veja aqui que eu estou mostrando as linhas de força entre duas cargas positivas. De novo, essas linhas não se cruzam. Aqui mostram que a gente percebe que o número de linhas é igual nas duas cargas, o que quer dizer que elas devem ter a mesma magnitude. Então eu estou numa situação onde eu tenho cargas elétricas de mesmo sinal, como a gente percebe aí na figura, e de mesma magnitude. Ok? Aqui eu peguei uma situação onde eu tenho cargas agora de sinais opostos. Veja que as linhas saem dessa carga e chegam nesta outra carga. A carga da esquerda tem linhas saindo, da direita linhas chegando. Então aqui é carga positiva, aqui é carga negativa. Veja que agora nem todas as linhas que saem da carga positiva chegam na carga negativa, o que indica para nós que a carga positiva tem maior módulo, tem um valor maior, é de maior magnitude do que a carga negativa. Então a situação aqui é a seguinte: cargas elétricas de sinais opostos, tá? Mas elas têm magnitudes diferentes, como a gente pode notar. Tá indo aí? Então vamos lá, continuamos ainda nas linhas de força. E se eu pegar uma placa, por exemplo, gente, carregar com carga positiva, uma outra placa, carregar com carga negativa. Aqui eu estou pensando em placas metálicas carregadas com cargas de sinais opostos, mas de mesmo módulo. A carga que tiver aqui é a mesma que tem na outra placa, tá? E separados por uma distância pequena. Essa situação, essa configuração, a gente vai estudar bastante mais à frente. Aqui é só uma visão mais simples por enquanto, mais superficial. Essas cargas vão gerar campos elétricos, né, que se afastam da placa positiva em direção à placa negativa. Nesta situação, onde elas têm a mesma carga, a placa positiva e a negativa, e a distância entre elas é pequena, a gente tem uma coisa chamada um campo elétrico uniforme. Eu não vou encontrar uma densidade de linhas maior em algum ponto desse campo elétrico. Ou seja, o campo elétrico é o mesmo em qualquer ponto do espaço, o que a gente chama de um campo elétrico uniforme, tá? Campo elétrico uniforme, placas carregadas de mesma carga elétrica em módulo, mas de sinais opostos, tá? Essa configuração vai ser bastante estudada à frente. Mas vamos agora às superfícies equipotenciais, tá legal? Vamos pensar o que é uma superfície equipotencial. Uma superfície equipotencial, como eu escrevi aí, seria o lugar geométrico onde todos os pontos dessa superfície imaginária, que a gente vai ver já já, todos os pontos dela têm o mesmo potencial elétrico. Tem o mesmo potencial elétrico. Vamos pensar primeiro numa carga pontiforme. Tá? Dada uma carga pontiforme, que é uma carga pontual, tamanho desprezível, um ponto, vamos pensar o que seria uma superfície onde todos os pontos dessa superfície, né, esse lugar geométrico, dariam todos esses pontos ao mesmo potencial elétrico. Para isso seria importante saber como é que eu calculo o potencial elétrico de uma carga pontiforme. Isso também está numa aula, aula 7. Volta lá e vê. Vou deixar aqui para vocês, tá bom? E seria o modelo matemático, esta seria a formulinha para calcular o potencial elétrico V de uma carga a qualquer pontual Q. E a gente percebe que o potencial elétrico, isso aqui é uma constante que a gente já viu, o potencial elétrico em torno de uma carga Q varia com a distância. Para que eu tenha o mesmo potencial elétrico em relação a essa carga, todos os pontos têm que ter a mesma distância. Agora pensa um pouco, tá? E já que você vai pensar, para aí o vídeo, curte,
compartilha, se inscreve no canal, você vai me ajudar enormemente e vai ajudar outras pessoas, legal? E eu fico muito satisfeito, é o que você pode fazer para me retribuir aqui no meu trabalho, beleza? Mas vamos voltar lá. Qual a superfície você imagina, né, onde todos os pontos estão na mesma distância de uma carga pontual? Essa superfície só pode ser uma superfície esférica, né, galera? Tá? Uma carga positiva, como essa, por exemplo, que tem um campo de afastamento. E eu vou imaginar em torno dela infinitos pontos formando uma superfície onde todos os pontos têm o mesmo potencial elétrico. Logo, se tem o mesmo potencial elétrico, tem que ter a mesma distância. Então eu vou formar uma superfície esférica em torno dela. Lógico, eu posso formar várias superfícies esféricas, umas mais próximas, outras mais afastadas. E todos os pontos que tiver numa mesma superfície esférica estão sujeitos ao mesmo potencial elétrico, ou seja, formam uma superfície que é equipotencial, onde todos os pontos têm o mesmo potencial. Ok? Tá indo? Vamos pôr alguns pontos nessa superfície para a gente entender melhor. Então vamos trazer um ponto A e colocar nessa superfície mais externa. Traz aí um ponto B, coloca aqui na superfície mais externa. E vamos trazer um ponto C e colocar na superfície mais interna. Veja que o ponto A e B estão na mesma distância da carga. Tem que ter o mesmo potencial elétrico. Estão na mesma superfície equipotencial. Já o ponto C está numa superfície mais interna. Tem uma distância menor da carga positiva. Se tem uma distância menor, tem que ter um potencial elétrico maior. Então aqui está. O potencial elétrico no ponto A é igual ao potencial elétrico no ponto B e esses potenciais são menor do que o potencial elétrico no ponto C. Ok? Tranquilo? Propriedade importante das superfícies equipotenciais e das linhas de força. Veja que as linhas de forças são linhas radiais, são os raios desta superfície esférica. Então ela tem que cortar essa superfície perpendicular a ela, é uma propriedade, tá? E essas linhas estão apontando para o potencial mais baixo, VA e VB é menor que VC. Então eu escrevi aqui para vocês, as linhas de forças apontam para o potencial mais baixo. Isso é sempre, galera, isso é sempre, tá? E essas linhas de força, tá marcado aqui para vocês, peguei uma linha de força como exemplo aqui, ela forma 90 graus com essa superfície equipotencial, tá? Ela é um ângulo reto ali. Linhas de força são perpendiculares às superfícies equipotenciais. Tá indo aí? A mesma coisa na carga negativa. Veja que agora as linhas de força apontam para dentro. Veja que as linhas de força apontam para o potencial mais baixo. Quanto mais perto eu estou, o ponto C está perto de uma carga negativa. Tem um potencial mais baixo. Potencial elétrico é uma grandeza escalar. Sinal de mais e de menos aí é importante. Então o potencial C pertinho da carga, ele é bem mais negativo, então ele é o menor. O que está mais afastado é menos negativo, então ele é maior. Então VA igual a VB e são maiores que o potencial em C. Continua valendo que as linhas de força apontam para o potencial mais baixo e continua valendo que as linhas de força são perpendiculares à superfície equipotenciais. Lá no caso das placas também está valendo. Olha lá, placa carregada positivamente, placa carregada negativamente. Aqui um ponto que esteja, pontos que estejam numa mesma superfície imaginária, que estão à mesma distância da carga positiva e da placa positiva e da placa negativa, seria uma superfície retangular aí, né? Nesse caso. Então se eu imaginar esta superfície aqui, ó, que eu vou pintar aqui para vocês, todos os pontos dessas superfícies aqui, desenhei duas, uma vermelha, por exemplo aqui, todos os pontos dessa superfície estão à mesma distância da placa positiva e da placa negativa. Todos os pontos que estão nessa outra superfície imaginária aqui estão à mesma distância da placa positiva e da placa negativa. Então são superfícies equipotenciais. No caso de uma carga pontual, pontiforme, essas superfícies são esféricas. No caso de placas paralelas, essa superfície aí é uma superfície plana,
ok? Tranquilo? Então, se eu colocar pontos nessas superfícies, vou lá na superfície vermelha, lá coloquei um ponto A, vou lá na superfície vermelha, coloquei um ponto B, vou lá na superfície verde, coloquei um ponto C. Veja que o A e B são pontos que estão numa mesma superfície, têm o mesmo potencial, estão mais próximos da carga positiva do que da carga negativa, e o ponto C está em outra superfície, que está mais próximo, né? Outra superfície que está mais próximo da carga negativa do que positiva. Então o potencial de A e B é o mesmo e o potencial de C é um menor, tá? Então o potencial de A e B são iguais e o potencial de C é menor, ou seja, VA e VB é maior que VC. Também veja que se eu fosse calcular a diferença de potencial entre A e B é zero, porque eles têm o mesmo potencial, logo a diferença de potencial, que vai ser importante para uma aula futura, a diferença de potencial é zero. Continua valendo que as linhas de força apontam para o potencial mais baixo, tá? E continua valendo que essas linhas de força são perpendiculares às superfícies equipotenciais, tá? Aqui nós estamos tratando um campo elétrico uniforme. Então aqui, galera, agora eu vou mostrar para vocês um exercício que vai ficar para a próxima aula. Só vou mostrar o que a gente consegue fazer e que está de monte nos concursos por aí, vestibulares tradicionais, concursos militares. Inclusive é uma questão que eu estou adaptando, que eu peguei de uma Olimpíada de Física. A questão, vou pôr só a figura aqui para vocês, tá? É uma questão onde trata sobre linhas de força, né? As linhas de força mostradas na figura abaixo são geradas por cargas elétricas pontiformes. Aí o cara dá para nós essa figura aqui, tá? Então esse é o exercício que eu vou fazer na próxima aula. Então você está vendo aqui um ponto 1, ponto 2, e ele vai fazer perguntas do tipo, né? Qual é a carga elétrica no ponto 1, positiva ou negativa? E no ponto 2, positiva ou negativa? Qual a magnitude relativa entre essa carga no ponto 1 e no ponto 2? Qual a magnitude delas? Qual o campo elétrico resultante num ponto A? Qual o campo elétrico resultante no ponto B? Qual o potencial elétrico resultante aqui em A? Qual é o potencial elétrico aqui no ponto B? São perguntas que eu vou fazer aqui para vocês e fica para a aula 9 para a gente trabalhar isso. Legal? Curte, compartilha, se inscreve no canal. O canal está começando agora. Passei dos 500 agora. Agradeço a vocês que estão aí me ajudando e vai ajudar bastante gente. Tá legal? Me procura aí nas redes sociais. Valeu, galera! Espero que tenham gostado e tenha ajudado vocês. A gente se vê aí na próxima aula.